Você sabia que alguns animais podem perceber a presença dos escolhidos de Deus? Ao longo das Escrituras, vemos como a criação responde ao poder divino que habita em aqueles que foram chamados. Em Números 22:28 lemos: Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: O que eu te fiz para que me batesses estas 3 vezes? Essa cena não é um simples milagre isolado, mas uma revelação de que os animais podem ser instrumentos de discernimento espiritual quando Deus assim o permite. Hoje exploraremos como certas criaturas exibem comportamentos incomuns diante daqueles que carregam uma unção especial, revelando uma conexão direta com o mundo espiritual. Vamos te mostrar como identificar esses sinais em seu entorno, entendendo que a criação não está desconectada dos propósitos de Deus. Você está pronto para compreender o que Deus reservou para você mesmo através dos animais? Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu uma ordem, na qual nada foi feito por acaso. Cada ser, cada elemento da natureza, cada criatura foi formada com um propósito específico. Os animais, frequentemente vistos apenas como parte do ambiente físico do ser humano, na verdade possuem uma sensibilidade espiritual que muitos ignoram. A Bíblia está repleta de relatos em que os animais desempenham um papel decisivo dentro do plano divino, não como atores secundários, mas como instrumentos que respondem à presença do sagrado. Em Romanos 8:19, o apóstolo Paulo nos oferece uma chave surpreendente: a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Essa frase simples e profunda nos convida a olhar além do véu físico. E se os animais silenciosos mas atentos estiverem esperando a manifestação daqueles que foram escolhidos pelo Criador? Ao longo das Escrituras, vemos que os animais não apenas obedecem a Deus, mas também percebem o que muitos humanos não conseguem discernir. Quando o homem cai, a criação geme. Quando um filho de Deus se manifesta, a criação reage. Em Gênesis, a serpente foi usada como canal por meio do qual o pecado entrou no mundo, o que já revela que esses seres podem servir como veículos tanto do mal quanto do bem, dependendo da direção espiritual a que respondem. Mas se isso é verdade para o mal, quanto mais para o divino. Os animais podem captar o que à primeira vista parece invisível: a presença, a unção, o chamado. No relato de Noé, os animais se aproximam da arca por mandato de Deus. Gênesis 7:9 nos diz que, de 2 em 2, macho e fêmea, entraram na arca com Noé como Deus havia ordenado. Aqui, não há intervenção humana que os guie, mas uma obediência instintiva a uma voz que transcende o entendimento racional. Como os animais souberam que deveriam se mover? Por que seguiram Noé? Que tipo de percepção os levou a agir? A resposta não é natural, é espiritual. Eles responderam à autoridade que Deus havia delegado a seu servo, reconhecendo nele não apenas o homem, mas o escolhido, o depositário de um propósito que ia além do compreensível. Essa obediência silenciosa foi um sinal poderoso de que a criação, em seu estado puro, reconhece aqueles que caminham sob a vontade divina. No livro de 1 Reis 17, o profeta Elias recebe uma instrução inesperada de Deus: Vai ao riacho de Querite, beberás dele, e ordenei aos corvos que te deem comida ali. Os corvos, aves comumente associadas ao impuro, tornam-se mensageiros celestiais, transportando alimento dia após dia ao homem de Deus. Essa cena, que muitos ignoram, é uma das mais reveladoras. Como é possível que animais sem consciência moral possam ser tão obedientes à voz de Deus? O que viram em Elias para se aproximarem sem temor? A Escritura não o diz explicitamente, mas o contexto grita. Eles viram a unção, sentiram o chamado, reconheceram que aquele homem não caminhava sozinho, mas estava envolto na presença do Altíssimo. Esse padrão se repete uma e outra vez na história bíblica: quando Deus age, os animais reagem. Quando o propósito divino se manifesta, a criação responde. Não se trata de magia nem de casualidade. É uma sensibilidade espiritual incrustada na própria natureza. Em Jonas 1:17, o grande peixe que engole o profeta não aparece como um castigo cego, mas como um instrumento preciso. O texto diz: Mas o Senhor tinha preparado um grande peixe para que engolisse Jonas. O animal não estava ali por acaso, estava preparado. Sua obediência não foi fruto do instinto, mas de uma direção divina.
Deus o usou para preservar a vida de seu servo e levá-lo ao arrependimento. Mesmo no meio do mar, a criação reage ao plano de Deus. O Salmo 148 nos convida a que toda a criação louve ao Senhor. Louvai-o, sol e lua. Louvai-o, todas as estrelas brilhantes. Louvai-o, céus dos céus, bestas, todo o gado, répteis e aves voadoras. Esse trecho não é uma metáfora vazia, é uma revelação profunda de que tudo que existe tem capacidade de resposta espiritual. Não é por acaso que Jesus, em sua entrada triunfal em Jerusalém, diz em Lucas 19:40, eu vos digo que se estes se calarem, as pedras clamarão. Se as pedras podem perceber e proclamar, quanto mais os animais, que foram testemunhas silenciosas do agir de Deus desde o início dos tempos. Muitos acreditam que essa sensibilidade espiritual dos animais é algo do passado, reservada apenas aos tempos bíblicos. Mas isso não é verdade. Há testemunhos atuais, críveis e consistentes, de pessoas que experimentaram encontros incomuns com animais que pareciam reagir não a elas, mas a algo mais profundo que carregavam consigo. Um missionário relata como, em uma zona selvagem hostil, foi seguido por uma matilha de cães selvagens que não o atacaram, mas o rodearam em silêncio durante toda a noite, afastando outras ameaças. Ao amanhecer, simplesmente se foram. Ele não teve dúvidas. Eles reconheceram que eu estava sob a cobertura de Deus. Como explicar isso sem considerar a dimensão espiritual? O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 2:14, que o homem natural não percebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, mas os animais em sua pureza não contaminada pelo pecado consciente, muitas vezes as percebem. O que nos custa discernir, eles captam imediatamente. Será porque não têm as barreiras mentais que frequentemente nos impedem de ver o invisível? Será porque foram desenhados para responder sem resistência à voz de seu Criador? Há quem relate como seus animais de estimação reagem de forma diferente diante de certas pessoas. Um cachorro que nunca late se torna agressivo com alguém que entra em casa com uma carga espiritual negativa. Um gato que normalmente se esconde se aproxima e ronrona diante de alguém que passou horas em oração. Para alguns, essas coisas são simples coincidências. Mas para quem conhece a sensibilidade da alma, esses sinais são pistas de algo maior. No relato do nascimento de Jesus, não é um acidente que o lugar escolhido por Deus tenha sido um estábulo. Em meio a animais simples, rodeado de criaturas que não falavam, mas percebiam, nasceu o Salvador do mundo. Por que não em um palácio? Por que não entre governantes? Porque a pureza da criação respondia com reverência ao momento mais sagrado da história. Os animais estavam presentes, silenciosos, mas testemunhas. É possível que muitos humanos nem notassem o milagre, mas os bois, os cordeiros, as aves, eles sabiam, sentiam, reconheciam. Em Abacuque 2:14 declara-se: a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Esse conhecimento não é exclusivo dos seres humanos. A terra inteira o experimentará, e se a terra o conhece, também o farão os animais que a habitam. Isso abre uma porta para uma compreensão mais profunda. Os animais não estão apenas presentes na história espiritual da humanidade, mas fazem parte de sua revelação. Ao observar com atenção a vida dos santos e profetas ao longo dos séculos, encontramos mais exemplos que confirmam essa verdade. São Francisco de Assis é lembrado não apenas por sua vida de entrega, mas por sua profunda conexão com a natureza. Pássaros que pousavam em seu ombro, lobos que se acalmavam diante de sua presença. Não era magia, era a autoridade espiritual que ele carregava. E embora não busquemos basear nossa teologia em testemunhos humanos, eles refletem o que a Escritura já declarou: a criação responde aos que foram tocados por Deus. Mesmo no Apocalipse, os animais têm um papel simbólico e revelador. 4 seres viventes, com rostos de animal, rodeiam o trono de Deus, proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Esses seres não estão separados da glória, mas fazem parte ativa do culto celestial. Mais uma vez, a conexão entre a criação animal e a glória divina é inseparável. Quando olhamos ao nosso redor com olhos espirituais,
Começamos a notar padrões que antes nos pareciam insignificantes. Não se trata de superstição, mas de discernimento. Deus continua usando sua criação para confirmar, advertir, consolar e dirigir. E os animais sensíveis ao que muitas vezes escapa à vista humana, podem se tornar sinais vivos do favor de Deus sobre uma vida. Talvez nem sempre saibamos interpretar corretamente o que acontece. Talvez nos faltem palavras ou compreensão para decifrar cada encontro. Mas uma coisa é certa: quando uma vida foi marcada por Deus, o entorno o nota, a atmosfera o reconhece, e os animais tão próximos do espiritual quanto do físico, o percebem sem filtros. Por isso, se alguma vez você sentiu que certos animais te observam com uma atenção especial, se alguma vez se perguntou por que um cachorro desconhecido se aproximou com reverência, ou porque um pássaro te seguiu durante um trajeto, talvez não tenha sido por acaso. Talvez tenha sido um sinal silencioso, uma confirmação divina de que você está caminhando no propósito, de que carrega sobre si algo que vai além do natural. Porque a criação não ignora os escolhidos de Deus, ela os reconhece, os honra, os rodeia, e às vezes simplesmente os protege em silêncio. Essa verdade é mais real do que imaginamos e apenas começamos a explorá-la. Nos momentos de maior escuridão, quando as forças do mal se levantam contra aqueles que foram chamados por Deus, a proteção divina nem sempre toma uma forma visível ou previsível. Às vezes essa proteção se manifesta através do mais inesperado: um animal. Leões que não devoram, aves que cobrem com sua sombra, criaturas que normalmente agiriam segundo seu instinto, mas que na presença dos escolhidos se detêm, se submetem ou se transformam em escudos vivos. Esses não são episódios isolados, mas sinais poderosos de que a criação não apenas reconhece os que foram chamados por Deus, mas também se coloca a serviço do propósito divino quando o perigo se aproxima. Nesse mistério encontramos uma dimensão espiritual que a maioria ignora, mas que a Bíblia revela com clareza para aqueles que têm olhos para ver. O exemplo mais claro e contundente dessa verdade está no livro de Daniel. Quando o profeta foi lançado na cova dos leões por não renunciar à sua fidelidade a Deus, a expectativa humana era uma só morte certa. Mas o que aconteceu naquela cova foi uma manifestação celestial que desafia toda a lógica. Em Daniel 6:22, ele mesmo testemunha: "Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano." Embora o anjo tenha sido o executor do milagre, o que realmente impressiona é que os leões responderam. Animais selvagens, conhecidos por seu instinto feroz, permaneceram em calma na presença de um homem coberto pela unção. A autoridade espiritual de Daniel, unida à intervenção divina, foi suficiente para alterar a natureza das feras. O que deveria ser um instrumento de morte tornou-se um testemunho vivo do favor de Deus sobre seu servo. Esse evento não foi uma suspensão temporária da natureza, mas uma revelação de que a criação está sujeita ao Criador e que até os animais reconhecem quando alguém foi separado para um propósito santo. Não foi o caráter de Daniel que deteve os leões, mas a presença do Deus vivo em sua vida. Essa presença, que também habita em cada pessoa que foi chamada, tem o poder de deter qualquer arma, mesmo que essa arma tome a forma de garras e presas. Nesse sentido, os animais não são inimigos, mas colaboradores silenciosos no desdobramento do plano divino. Outro exemplo significativo aparece no Salmo 91, um texto que tem sido refúgio para gerações de crentes. No versículo 4, lemos: "Com suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Escudo e proteção é a sua verdade." Embora a linguagem seja poética, a imagem é clara: a proteção divina pode tomar a forma de asas. Deus se apresenta como uma ave poderosa cujas asas resguardam os seus. Essa comparação não é apenas ilustrativa, mas uma afirmação de que até os animais, símbolos de refúgio e cobertura, podem refletir a maneira como Deus age para guardar aqueles que lhe pertencem. A Escritura não escolhe animais ao acaso para representar suas verdades. Cada criatura mencionada cumpre uma função que reflete uma realidade espiritual. Em Êxodo 11, quando Deus anuncia a última praga sobre o Egito, ele declara que nenhum cão ladrará contra nenhum dos filhos de Israel. Êxodo 11:7. Essa afirmação direta e aparentemente simples encerra uma verdade profunda. Na noite em que a morte percorreria o Egito,
Até os cães, que normalmente reagiriam a qualquer movimento estranho, permaneceram em silêncio diante dos escolhidos. Nem um único latido perturbou a paz daqueles que estavam sob o sangue do Cordeiro. Isso nos mostra que a proteção de Deus pode impor silêncio até nos animais, se isso significar resguardar a paz de seu povo. Nesse contexto, o latido não é apenas um som, é uma ameaça evitada, uma alarma que não se ativa, um sinal de que o ambiente espiritual foi pacificado pela obediência divina. Quando Jesus foi tentado no deserto, a presença de animais selvagens é destacada pelo evangelista Marcos. E estava com as feras, e os anjos o serviam. Marcos 1:13. Essa frase, muitas vezes ignorada, é profundamente reveladora. Em um ambiente hostil, onde as feras representavam um perigo real, não há registro de agressão ou ameaça. Jesus, cheio do Espírito, rodeado do selvagem, permanece ileso. Por quê? Porque até as feras reconhecem a autoridade do ungido. Sua presença em perfeita comunhão com o Pai transforma o entorno. A natureza não reage com violência, mas com reverência. O perigo latente não se ativa porque o lugar foi ocupado por aquele que carrega a plenitude do Espírito Santo. Essa cena se conecta com a visão profética de Isaías sobre o reino vindouro, onde Molobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. Isaías 11:6. O que para muitos é uma utopia, no linguagem bíblico é uma revelação do que acontece quando a ordem de Deus se estabelece plenamente na presença dos escolhidos. Em momentos onde a glória de Deus se manifesta, os animais que antes representavam perigo agem com mansidão. Esse princípio não é apenas uma promessa futura, mas também uma realidade espiritual que pode se manifestar agora, quando alguém vive conforme o propósito eterno do Senhor. No livro de Números, quando o povo de Israel se queixou no deserto e foi atacado por serpentes ardentes, Deus não anulou o ataque, mas estabeleceu um caminho de salvação. E o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Números 21:8. Embora esse relato não mostre uma proteção preventiva, revela como, mesmo no meio do juízo, a criação permanece sujeita ao plano de redenção. As serpentes portadoras de morte tornam-se símbolos de cura ao serem usadas por Deus para apontar ao poder salvador que viria em Cristo. Mais uma vez, os animais não escapam do controle divino. Eles são parte da linguagem com o qual Deus fala ao seu povo e, em ocasiões, sua ferramenta de proteção. A imagem do leão aparece com força em toda a Escritura como símbolo de poder, força e autoridade. É associada tanto ao inimigo, vosso adversário, o diabo, como o leão rugiente, anda ao redor, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Quanto ao Messias, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Essa dualidade não é casual, mostra que até a figura do animal mais temido pode ser redimida e usada como emblema de vitória e majestade. A diferença não está no animal, mas no espírito que o guia. Para o escolhido, o leão não representa ameaça, mas autoridade. E quando o verdadeiro leão caminha conosco, não há fera que possa nos fazer mal. Davi, o rei pastor, também deixou testemunho dessa dinâmica espiritual. Antes de enfrentar Golias, ele testificou diante de Saul que havia lutado contra leões e ursos para proteger seu rebanho, e que saíra vitorioso. Quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e o feria. Essa valentia não vinha da força física, mas do respaldo divino. Davi não estava apenas sendo treinado como pastor, mas como protetor dos planos de Deus. A capacidade de vencer as feras foi uma preparação espiritual, um antecipo do poder que ele teria para proteger o povo do inimigo. A presença de animais perigosos não o intimidou porque ele sabia que Deus estava com ele. Essa mesma convicção é a que transforma o encontro com o selvagem em uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste. O livro de Jó, talvez um dos textos mais complexos e profundos do Antigo Testamento, dedica capítulos inteiros a falar da criação e, em especial, dos animais. Deus responde a Jó com uma série de perguntas que sublinham sua soberania sobre toda a criatura. Podes tu caçar a presa para a leoa ou saciar a fome dos leõezinhos? Jó 38:39.
Essas perguntas não apenas enfatizam a incapacidade humana, mas também a relação direta que Deus mantém com cada parte de sua criação. Nada escapa a seu controle. E se Ele cuida dos leões, também pode fazer com que eles protejam, ou pelo menos não prejudiquem aqueles que carregam sua marca. O Salmo 121 declara com força que o Senhor é o teu guardador, aquele que te guarda não dormirá. Essa proteção constante se expressa de múltiplas formas, e uma delas é o controle que Deus exerce sobre o que nos rodeia, incluindo os animais. Nem todo ataque ocorre porque o inimigo é forte, mas porque a cobertura foi ignorada. Mas quando alguém caminha em obediência, a cobertura é total, até sobre aquilo que o mundo considera imprevisível ou selvagem. A Escritura nos ensina que há uma harmonia escondida entre aqueles que caminham com Deus e a criação. Essa harmonia não depende de técnicas humanas, nem de entendimento natural, mas de alinhamento espiritual. O coração que vive sob o temor de Deus, que foi chamado para um propósito eterno, carrega consigo uma proteção que toca até o mais indômito. Nessa dimensão, a criação não apenas observa, também protege. Os animais não são apenas parte da paisagem, são parte do exército que silenciosamente cumpre a vontade do Criador quando a vida de um escolhido está em jogo. Assim como os anjos ministram aos herdeiros da salvação, os animais, em momentos determinados, também respondem, não com palavras, mas com atos, não com estratégias, mas com presença. E quando isso acontece, não é um fenômeno estranho, mas uma confirmação do que a palavra já declarou. Toda a criação espera, responde e se alinha quando o chamado de Deus está sobre uma vida. Quando Deus deseja falar, Ele não está limitado pelos meios que os seres humanos consideram comuns. Ao longo da história bíblica, há momentos em que a voz do Criador não se manifesta por meio do trovão, do fogo ou do vento, mas através do que parece mais insignificante, um animal. As Escrituras revelam que em ocasiões cruciais, certos animais foram utilizados como sinais proféticos, veículos de advertência, confirmação ou direção divina. Essas não são simples anedotas nem relatos simbólicos, são manifestações concretas do poder de Deus agindo através de sua criação. E quando um animal se torna um canal profético, ele não está apenas cumprindo uma função singular, mas mostrando que os escolhidos de Deus caminham sob uma cobertura espiritual que até o reino animal reconhece e respeita. Um dos episódios mais impactantes nesse sentido é o de Balaão. Esse homem, conhecido por seus dons espirituais, foi contratado por inimigos de Israel para amaldiçoar o povo de Deus. Em seu caminho para cumprir esse encargo, ele se deparou com a oposição divina de uma forma inesperada. Números 22 relata que enquanto viajava montado em sua jumenta, o anjo do Senhor apareceu com uma espada desembainhada para impedi-lo de avançar. Balaão não podia vê-lo, mas o animal sim. A jumenta, ao perceber o anjo, desviou-se do caminho 3 vezes e acabou falando com voz humana para repreender o profeta. O que te fiz para que me batesses estas 3 vezes? Números 22, 28. Essa cena, que pareceria extraordinária ou até impossível para muitos, é uma clara revelação de como Deus pode usar um animal para frear o caminho de alguém que está prestes a se desviar de sua vontade. O mais notável não é que o animal tenha falado, mas que ele viu o que Balaão, com toda sua suposta capacidade espiritual, não pôde perceber. Essa inversão da ordem revela uma verdade incômoda. Há momentos em que um animal é mais sensível à vontade divina do que um ser humano cegado por seus desejos. A jumenta não apenas reconheceu a presença do anjo, mas se tornou um instrumento de advertência e correção. Seu comportamento não foi casual, foi dirigido do alto, e sua voz, que normalmente estaria silenciada pela lógica humana, foi ativada para deter um desastre espiritual. Balaão era um homem que havia sido exposto ao mundo sobrenatural, mas precisou que uma criatura humilde lhe abrisse os olhos. Esse padrão se repete em outras cenas bíblicas, onde os animais cumprem um papel que vai além de sua natureza. Em 1 Reis 13, conta-se a história de um profeta que desobedeceu à instrução específica do Senhor e foi encontrado por um leão no caminho. O que impressiona não foi que o leão o matou, mas que depois ficou ao lado do corpo sem devorá-lo,
junto à jumenta que o acompanhava. Esse detalhe aparentemente irrelevante encerra uma mensagem profundo. O leão, que normalmente agiria conforme seu instinto, foi detido por uma ordem superior. Não matou a jumenta, não se afastou, não mostrou nenhum comportamento natural, permaneceu como testemunha. O animal foi parte do juízo, mas também da mensagem. Sua presença silenciosa falava mais alto que qualquer palavra. Era um sinal profético que confirmava que o ocorrido não foi um acidente, mas um ato do céu. Deus não precisa que os animais falem para convertê-los em mensagens vivas. Seus movimentos, suas reações e até seu silêncio podem ser portadores de uma verdade espiritual que só pode ser entendida por quem afinou seu ouvido à linguagem do divino. No relato de Elias no Monte Horebe, Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave e delicado. 1 Reis 19:12. Se Deus pode falar a partir do imperceptível, por que não o faria também através das criaturas que Ele mesmo formou? A Bíblia não está cheia desses relatos por mero adorno literário. Cada uma dessas aparições tem uma razão de ser, mostrar que os escolhidos não caminham sozinhos e que quando se desviam ou precisam de direção, até a criação se torna a voz do céu. No livro de Joel, há uma declaração que parece passar despercebida, mas que tem implicações poderosas. Joel 1:18 diz: "Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas são culpados." Aqui os animais não apenas experimentam as consequências da seca, mas são apresentados como criaturas que participam do sofrimento espiritual do povo. Seu gemido é uma expressão que transcende o físico. É um lamento que sobe ao céu, um testemunho vivo do juízo que caiu sobre a terra. Esse texto revela que os animais não são indiferentes à condição espiritual da humanidade. Há uma conexão entre o estado da alma do povo e a resposta da criação. Quando Israel se afasta de Deus, até os animais sofrem, gemem e se confundem. Nesse contexto, suas reações são sinais. Seu comportamento revela o estado espiritual do entorno. O profeta Jeremias também confirma isso ao declarar: "Até a cegonha no céu conhece o seu tempo, a rola, a andorinha e o gru guardam o tempo da sua vinda. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor." Jeremias 8:7. Essa comparação não é uma metáfora vazia, é uma repreensão direta. Os animais, em sua obediência instintiva, sabem quando se mover, quando retornar, quando agir. Mas o povo de Deus, que recebeu revelação e lei, falha em discernir. Mais uma vez, a criação se torna um espelho. Os animais, com sua sabedoria silenciosa, julgam a cegueira espiritual do homem. O ordem natural revela o que o coração humano esqueceu. E quando um animal age fora de seu padrão habitual, é preciso perguntar se não está apontando algo maior, se não está cumprindo um mandato invisível que o céu pronunciou. No Apocalipse, os 4 seres viventes que rodeiam o trono de Deus têm aparência de animais: leão, bezerro, homem e águia. Apocalipse 4:7. Esses seres não são simples figuras simbólicas, são parte do culto celestial, repetindo sem cessar: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso." Sua forma, sua voz e sua localização revelam algo impactante. O animal não está excluído do sagrado. Pelo contrário, participa do mistério da adoração eterna. Isso implica que há uma dimensão do animal que toca o celestial, que faz parte do design divino e que, quando ativada, se torna um canal profético. Esses seres não estão ali por estética. Estão para lembrar que a criação inteira tem um papel na revelação da glória de Deus. Quando Jesus foi recebido em Jerusalém durante sua entrada triunfal, ele montou um jumentinho que nunca havia sido montado. Lucas 19:30. Esse detalhe, registrado por vários evangelistas, tem um peso espiritual imenso. Um animal jovem, sem treinamento, submete-se sem resistência ao Filho de Deus. A criatura que por instinto deveria resistir, caminha em obediência perfeita. Isso não é simples casualidade, é um sinal. O jumentinho reconhece a santidade de quem o monta. Sua mansidão é uma resposta à presença da divindade, e a cena completa se torna um ato profético. A criatura, sem palavras, sem raciocínio humano, participa ativamente do cumprimento da profecia. Seu comportamento fala:
e aqueles que estão atentos entendem que não há coincidências nos caminhos de Deus. Em cada um desses textos, a constante é clara quando um animal age de forma incomum. Quando responde com sensibilidade espiritual a um momento ou a uma pessoa, está cumprindo um design maior. Não se trata de eventos fortuitos, mas de sinais. O céu, em sua sabedoria, escolhe o fraco para envergonhar o forte, o simples para confrontar o complexo, o animal para corrigir o racional. Nesse contexto, os escolhidos de Deus devem estar atentos, porque o linguagem profético nem sempre chega em forma de voz audível. Às vezes chega na forma de um animal que olha, que age, que permanece, que obedece. E esse comportamento, que para muitos é irrelevante, pode ser a voz do céu revelando um caminho, uma advertência, uma confirmação. A criação não está adormecida, está expectante. Os animais não são testemunhas mudas, são participantes. Seu papel não terminou no relato do Éden nem na Arca de Noé. Continua cada vez que um escolhido de Deus se move conforme seu propósito. E quando isso acontece, não apenas os anjos se ativam, os animais também reagem. Sua sensibilidade é parte do design, e suas ações, quando obedecem ao Criador, tornam-se mensagens que a alma desperta saberá interpretar. Quando a presença de Deus habita em uma pessoa, algo no ambiente se transforma. Não é uma alteração visível, mas perceptível para aqueles que têm olhos espirituais. E, em muitos casos, os primeiros a notá-lo não são outros seres humanos, mas os animais. Essa percepção não depende de inteligência ou raciocínio, mas de uma sensibilidade que está conectada diretamente com a essência do Criador. Desde os primórdios do relato bíblico, os animais mostraram comportamentos incomuns diante daqueles que foram separados para cumprir um propósito divino. E esses comportamentos não podem ser explicados apenas pela lógica biológica. Há algo mais profundo, uma resposta à unção. Um animal que reage de maneira estranha, que observa com atenção, que se aproxima sem temor, que mantém distância com respeito, pode estar percebendo algo que nós ainda não entendemos. A Bíblia nos oferece várias cenas em que o incomum não é apenas um giro narrativo, mas uma revelação espiritual. Deus desenhou a criação para responder à ordem celestial. E quando alguém está caminhando conforme seu propósito, essa sintonia se manifesta até no mais cotidiano. O que para o mundo é insignificante, para os céus é um sinal. O Salmo 8 declara que Deus colocou o homem como coroa da criação, dando-lhe domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas esse domínio não é uma licença para explorar, é uma expressão de autoridade espiritual. A autoridade não é imposta pela força, mas reconhecida pela natureza. Por isso, quando uma pessoa foi marcada por Deus, os animais muitas vezes o percebem antes que os homens. Há uma conexão entre a unção e a resposta da criação, e essa conexão se manifesta em atitudes que escapam ao comportamento comum. No livro de Gênesis, quando Adão foi colocado no jardim do Éden, uma de suas primeiras tarefas foi nomear cada animal. Esse ato não foi apenas linguístico, mas espiritual. Ao dar nomes, Adão estabelecia uma relação, uma conexão baseada no design divino. Essa harmonia original foi perdida com o pecado, mas não foi completamente apagada. Permaneceu na criação uma memória, uma marca do ordem perfeito. Por isso, quando alguém caminha em santidade, algo dessa harmonia se reativa. Os animais, que ainda conservam essa memória espiritual, respondem, e sua resposta pode tomar muitas formas. A Escritura não define um único modo pelo qual essa sensibilidade se expressa. Pode ser na aproximação inesperada, na quietude reverente, no olhar atento ou até no silêncio prolongado. O importante não é a forma, mas a intenção. Porque nesses comportamentos incomuns há um eco do design original. Há uma resposta instintiva à imagem de Deus restaurada no homem. Quando essa imagem é refletida por alguém consagrado, a criação responde com reverência. O profeta Isaías, ao falar do futuro reino de paz, menciona que a criança brincará com a serpente e o leão, se deitará com o cordeiro. Essa cena não é apenas uma visão escatológica, mas uma afirmação do princípio de restauração. Na presença do Messias, tudo que antes estava dividido encontra harmonia. E essa harmonia não espera o fim dos tempos para se manifestar.
ela começa agora, na vida dos que foram chamados. Por isso, quando um animal age com uma calma incomum, ou com uma submissão fora do comum, não está sendo irracional. Está respondendo a uma ordem superior que começou a se restabelecer na pessoa diante dele. Os evangelhos registram que Jesus, antes de entrar em Jerusalém, pediu um jumentinho que nunca havia sido montado. Normalmente, um animal sem domesticação reagiria com resistência, se rebelaria contra o peso do corpo humano. Mas, nessa ocasião, o jumentinho não apenas aceitou a carga, mas caminhou em perfeita obediência. Esse detalhe, aparentemente menor, revela que o animal reconheceu seu Criador. Sua conduta não foi fruto de treinamento, mas de percepção. Ele sentiu a presença do sagrado e sua resposta foi a rendição. Esse ato silencioso, essa mansidão inesperada, foi em si uma proclamação profética. Em Provérbios 30, Agur menciona 4 criaturas pequenas que são sábias: a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha. Essa observação encerra um princípio poderoso. A sabedoria não depende do tamanho nem da linguagem, mas do design. Se essas criaturas podem agir com entendimento, se podem antecipar, organizar-se e resistir, então é evidente que há uma inteligência espiritual depositada por Deus no criado. E se isso é verdade, também é certo que elas podem responder diante de uma vida consagrada com uma conduta que reflita respeito, proteção ou proximidade. Jó, ao defender sua causa diante de Deus, diz algo que vai além do aparente. Pergunta agora às bestas, e elas te ensinarão, as aves dos céus, e elas te mostrarão. Ou fala a terra, e ela te ensinará. Os peixes do mar também te declararão. Jó 12, 7 e 8. Esse texto não é uma metáfora poética, é um convite para observar a criação com olhos espirituais, porque tudo que Deus fez tem algo a dizer. Tudo que vive sob o céu pode dar testemunho do Criador. E quando um homem foi escolhido, os animais o reconhecem, porque há nele uma luz que eles não questionam, uma autoridade que não precisam entender para respeitar. O apóstolo Paulo ensina em Romanos que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Essa espera não é passiva, é expectante, é sensível, e no momento em que esses filhos começam a caminhar em seu chamado, a criação reage, não como os homens, com dúvida ou resistência, mas com aceitação imediata. Nesse sentido, a conduta incomum dos animais é uma confirmação, não porque eles sejam conscientes de tudo, mas porque respondem ao que o céu revela no espírito dos escolhidos. Em Levítico, Deus estabelece leis que regulam a relação entre o homem e os animais, não apenas por razões sanitárias, mas também espirituais. O trato com os animais era um reflexo do coração do povo, e em muitas ocasiões, a conduta das criaturas era vista como indício do estado espiritual da nação. Isso confirma que os animais não são simples observadores, são parte do sistema espiritual que Deus estabeleceu. Por isso, quando seu comportamento muda na presença de alguém, essa diferença pode ser um sinal de que estão diante de alguém que carrega uma presença diferente. Em Ezequiel 1, o profeta tem uma visão de seres viventes com aspectos de animais cobertos de fogo e movidos pelo Espírito. Essa imagem profunda e complexa mostra que até as representações celestiais contêm formas animais não por acaso, mas porque nelas há uma verdade espiritual que se conecta com a ordem original. A figura do leão, do touro, da águia não são ornamentos, são símbolos ativos de forças espirituais em harmonia com a glória de Deus. Isso confirma que o animal não está separado do plano profético, mas integrado. Quando uma pessoa foi separada por Deus, seu entorno muda. Sua atmosfera espiritual se transforma. Não é preciso falar, não é preciso impor. Sua mera presença gera uma reação no que a rodeia. E os animais, sem preconceitos, sem barreiras, respondem porque não estão desconectados do Criador. Foram formados para reconhecer sua obra. E quando essa obra se manifesta em um filho ou filha do reino, eles o sentem, o entendem de maneira espiritual e sua conduta o expressa. O comportamento incomum de um animal diante de um escolhido não é um acidente, é um sinal, uma manifestação silenciosa do invisível. Porque a criação não ignora a glória, não questiona a unção, apenas responde. E essa resposta, quando se apresenta, não deve ser ignorada. É um lembrete de que o céu observa,
de que Deus depositou algo especial em uma vida, e de que até os menores da criação o reconhecem. Por isso, quando alguém caminha com unção, não apenas os homens o notam, a natureza também. E esse testemunho silencioso, mas claro, é uma das evidências mais puras de que uma vida está alinhada com o propósito eterno. A criação responde a quem carrega a presença de Deus, e sua resposta, embora muitas vezes incompreendida, é real, profunda e espiritual. Durante o ministério de Jesus, toda a criação parecia se inclinar diante de sua autoridade. Sua presença não apenas comovia corações humanos, mas despertava uma resposta imediata no ambiente natural. O que estava caído começava a ser restaurado, o que era rebelde se submetia. E no meio dessa transformação, os animais, testemunhas silenciosas do poder divino, mostravam uma obediência que revelava uma verdade mais profunda. Eles reconheciam o ungido. Cada criatura que cruzava seu caminho agia em conformidade com a vontade de Deus, revelando que a autoridade espiritual de Jesus não era reconhecida apenas pelas multidões, mas também pela criação. No relato do Evangelho de Mateus, Jesus instrui 2 de seus discípulos a trazerem um jumentinho que encontrariam atado junto à sua mãe. Era um animal que nunca havia sido montado, o que normalmente implicaria resistência ou desobediência ao primeiro intento de ser usado. No entanto, nesse caso, o animal se deixa montar com docilidade, caminha para Jerusalém carregando sobre si o Rei da Glória, cumprindo com exatidão o que havia sido profetizado em Zacarias. Não se trata de uma coincidência. O comportamento do jumentinho é uma proclamação silenciosa. Sua submissão não responde a treinamento prévio, mas ao reconhecimento da autoridade que o guia. A criatura, sem palavras, testemunha quem é aquele que cavalga sobre seu lombo, e ao fazê-lo torna-se parte ativa do cumprimento profético. A mesma obediência se observa na história do peixe que carregou em seu interior a moeda necessária para pagar o imposto do templo. Em Mateus 17, Pedro se encontra em uma situação de pressão financeira, e Jesus lhe dá uma instrução específica. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subires, abre-lhe a boca, e encontrarás um estateiro. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O animal, criado nas profundezas, havia sido preparado com antecedência. Seu corpo se torna um depósito de provisão, e embora não tenha entendimento humano, responde a um mandato celestial que o posiciona como recurso divino no momento exato. A provisão não veio por acaso, mas por obediência. O peixe não decidiu por si mesmo conter uma moeda, ele foi escolhido, dirigido e usado como canal. A criação obedece porque reconhece o Criador. Em outra cena, Jesus demonstra domínio absoluto sobre o mar e os peixes. Após uma noite infrutífera de pesca, Pedro e seus companheiros retornam sem resultado algum. Mas quando Jesus lhes diz que lancem a rede mais uma vez, em obediência à sua palavra, recolhem uma quantidade tão grande de peixes que as redes quase se rompem. Aqui, não vemos apenas o poder da palavra de Cristo, mas a submissão instantânea da natureza. Os peixes não responderam à habilidade dos pescadores, mas ao mandato do Filho de Deus. O mar, que até então estava vazio, tornou-se um lugar de abundância sob sua direção. Esse ato não é apenas um milagre de provisão, mas uma confirmação de que até a fauna marinha se submete a quem tem a autoridade celestial. O domínio de Jesus se estende até aos animais que tradicionalmente eram considerados impuros ou problemáticos. Em uma ocasião, ao libertar um homem possuído por uma legião de demônios, Jesus permite que os espíritos imundos entrem em uma vara de porcos. Estes, ao serem invadidos por aquelas forças destrutivas, precipitam-se por um despenhadeiro e morrem no mar. Embora esse episódio reflita uma dimensão espiritual complexa, também mostra a forma como os animais, ao serem invadidos por algo contrário à ordem divina, reagem com violência, como se sua própria natureza reconhecesse a corrupção que haviam recebido. Mas antes disso permaneciam quietos, sem ameaça, até que a influência maligna os alcançou. A cena completa revela um entendimento espiritual tácito. Até os porcos sabem quando algo alterou o equilíbrio que Deus estabeleceu. Até eles têm uma medida de discernimento que responde à presença do santo ou do corrupto.
Em cada um desses episódios repete-se uma constante. Os animais agem conforme a autoridade que está diante deles. Não resistem, não raciocinam, não questionam. Simplesmente obedecem. Essa obediência é o reflexo de uma percepção espiritual. Eles percebem o que muitas vezes os homens não conseguem. Reconhecem a glória de Deus na pessoa de Jesus, e essa mesma sensibilidade refletida em seu ministério nos deixa uma chave para entender como a criação continua respondendo quando alguém caminha sob a unção do Altíssimo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, afirma que em Cristo foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso não é uma declaração abstrata, é uma afirmação literal. Cristo não é apenas o Redentor, mas a origem de tudo que existe, e como tal, tudo criado o reconhece. Ele não precisa se impor. Sua mera presença é suficiente para que a criação responda com ordem, com obediência, com alinhamento perfeito. Essa mesma autoridade, embora em menor grau, foi delegada àqueles que foram chamados. E quando alguém caminha nessa autoridade, a criação o percebe. Por isso, quando um animal reage com calma, se aproxima sem temor ou se comporta de maneira que escapa à sua natureza habitual, nem sempre se trata de um fenômeno emocional ou físico. Às vezes é uma resposta espiritual, uma confirmação silenciosa de que está diante de alguém que carrega algo diferente. A obediência que vimos antes no jumentinho, no peixe, nos peixes que encheram as redes, não está limitada ao passado. É uma realidade viva para aqueles que foram selados pelo Espírito e enviados com um propósito. Porque o mesmo Cristo que ordenou ao peixe trazer a moeda habita hoje nos que foram chamados. E a criação que não esquece sua voz, continua respondendo. Não é necessário treinamento, imposição ou linguagem humano. O que é necessário é uma vida alinhada com a vontade de Deus, uma vida que caminha em obediência, em santidade, em dependência, porque essa vida carrega consigo uma atmosfera, e essa atmosfera é reconhecida pela criação. Jesus não forçava os animais a obedecê-lo. Sua mera presença os colocava no lugar certo, com a disposição certa, no momento certo, e essa mesma dimensão de obediência segue disponível para aqueles que permanecem nele. Quando os escolhidos caminham conforme o design de Deus, a criação responde, não porque eles sejam superiores, mas porque carregam a imagem restaurada do Criador. E essa imagem, quando se manifesta com pureza, ativa na natureza uma memória espiritual que provoca a obediência. Os animais não precisam entender com a mente. Eles reconhecem com o espírito, e quando o fazem tornam-se testemunhas silenciosas de que o reino está avançando. A presença de Deus em uma vida deixa marcas que o mundo natural não ignora. Ao longo das Escrituras, os animais responderam ao poder, à autoridade e à santidade daqueles que foram separados para cumprir um propósito divino. Essa mesma dinâmica segue ativa hoje. A criação não permanece indiferente diante de uma pessoa que foi chamada, ungida e enviada pelo Criador. E quando um animal age de forma incomum na presença de alguém, essa reação pode ser uma confirmação silenciosa de um chamado celestial que já começou a se manifestar. A sensibilidade dos animais ao espiritual não depende de seu raciocínio, mas de uma percepção que Deus mesmo depositou na criação. Romanos 8,19 deixa claro: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa espera não é passiva nem silenciosa, é expectante. A criação reconhece os escolhidos, mesmo quando eles próprios ainda não compreenderam completamente seu chamado. Nesse reconhecimento, os animais podem se tornar sinais que, se observados com discernimento, revelam verdades espirituais profundas. O que à primeira vista parece uma simples reação natural pode ser, na realidade, uma resposta ao Espírito que habita em quem foi separado. O crente que começou a caminhar sob direção divina não precisa buscar validações humanas para confirmar sua identidade espiritual. Muitas vezes, Deus usa o que está fora de nosso controle para falar com clareza. No silêncio de um entorno cotidiano, no cruzamento com uma criatura que reage com respeito, com aproximação, ou até com uma estranha quietude, esconde-se uma mensagem. O Salmo 148 nos lembra que até as bestas, os répteis e as aves voadoras louvam ao Senhor.
não porque possuam linguagem elaborado, mas porque toda a criação foi desenhada para responder à sua presença. Quem foi selado pelo Espírito carrega consigo uma atmosfera que altera o ambiente onde pisa, não por mérito próprio, mas pela presença que o acompanha. Em Marcos 1:13, Jesus esteve entre feras e não foi atacado. Sua presença não provocou fuga, mas silêncio. Nesse estado de harmonia espiritual, o entorno não precisa de explicação, reconhece e responde. Essa mesma harmonia pode se manifestar em quem, por obediência, se alinha ao design do céu. E quando isso acontece, os animais também se tornam testemunhas, não como observadores passivos, mas como parte ativa do testemunho que Deus constrói ao redor de cada vida separada. No Salmo 91, a promessa de proteção está ligada a uma cobertura espiritual: com suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Essa imagem não apenas ilustra a segurança do crente, mas também a resposta da criação a quem habita sob a sombra do Altíssimo. A linguagem das Escrituras revela que há um vínculo sagrado entre o homem espiritual e o mundo natural. Não se trata de misticismo, mas de uma revelação do ordem original. Nesse ordem, os animais não são indiferentes, são sensíveis. E essa sensibilidade pode se tornar uma chave para discernir se uma pessoa começou a caminhar dentro do propósito eterno. Discernir esses sinais requer atenção espiritual. Não se trata de superstição, mas de comunhão. Quem vive em intimidade com Deus está mais preparado para reconhecer os sussurros com os quais Ele confirma sua obra. E entre esses sussurros, às vezes, há um olhar fixo de um animal, um comportamento que escapa à lógica, uma reação que não pode ser explicada. Nesses momentos, o que a criação está dizendo é claro: você está carregando algo que não pode ser ignorado. Você está caminhando sob um design que o céu já ativou, e até os mais simples o reconhecem. Quando Deus separa alguém para um propósito especial, Ele não apenas o reveste com seu espírito, mas também provoca uma reação silenciosa em tudo que o rodeia. A escolha divina não é um título que se carrega na testa, mas uma atmosfera que acompanha cada passo. E essa atmosfera, embora invisível, é percebida pela própria criação. Em cada canto do mundo natural, há um eco do Criador, uma expectativa constante por ver manifestada a glória dos filhos de Deus. Mas além das reações visíveis, além dos sinais que a criação possa emitir, existe um princípio que não pode ser ignorado: a criação honra o que o homem muitas vezes despreza. Deus, em sua sabedoria, escondeu revelações poderosas em lugares inesperados, e uma delas é essa: quando um animal reconhece um escolhido, não o faz apenas pelo que essa pessoa faz, mas pelo que ela representa. É um reconhecimento à imagem restaurada do Criador, a obediência que volta a fluir, a luz que se libera através de uma vida consagrada. E isso é o que o mundo precisa voltar a entender. Não se trata de buscar sinais místicos em cada criatura, mas de compreender que quando vivemos em santidade, tudo o que nos rodeia começa a refletir essa transformação. Essa verdade não tem como fim o assombro, mas a responsabilidade. Porque se a criação reconhece o que carregamos, quanto mais nós deveríamos estar conscientes do peso espiritual que levamos. Ser reconhecido pelos animais não é o ponto final. É apenas o reflexo de que fomos reconhecidos primeiro pelo céu. E essa honra, que emana do mais simples, do mais instintivo, nos lembra que estamos chamados a viver vidas que proclamem, sem palavras, que pertencemos a Deus. Que seu caminhar provoque respostas onde você for. Que sua obediência não apenas impacte as pessoas, mas restaure a harmonia perdida com a criação. Porque quando um escolhido se manifesta, tudo que vive o nota, e o que reage diante de você não responde a você, mas àquele que caminha contigo. Você está pronto para reconhecer o que o céu já confirmou em você?